livro de Ivone Gebara, A Velhice que Eu Habito, sobre a autora por ela mesma. Olha o que diz Ivone Gebara. Sou uma andarilha paulistana, professora e aprendiz da vida. Tornei-me andarilha muitos anos atrás. Queria combater pela justiça social, andando pelo mundo. Levantei a bandeira dos pobres, da dignidade das mulheres, e em seguida percebi as dores do planeta e de seus muitos biomas destruídos por nossa ganância. Do Sudeste fui ao Nordeste, do Nordeste para muitos lugares do pequeno grande planeta. Sabedorias, belezas frágeis e muitas dores convivem comigo. A velhice não mudou a geografia interior de meu corpo, apenas acentuou e acrescentou rugas e novas fragrâncias. Sonhos ainda tenho, mas já não me importo de vê-los realizados. A vida segue sempre adiante, graças à vida. Para adquirir o livro da nossa querida Ivone Gebara, na editora Clara Boia, acesse a loja da Clara. O link está na descrição. A Velhice que Eu Habito, de Ivone Gebara, capítulo 5. O esquecimento. Quando já estava escrevendo essas memórias reflexivas, minha editora lembrou-me de um livro que escrevi há quase 20 anos, As Águas de Meu Poço, publicado em português pela editora Brasiliense em 2005. O livro foi escrito a pedido de uma editora belga, a Edition Moa, depois de eu ter vivido conflitos com as hierarquias religiosas sobre minha postura feminista em relação a diferentes questões. A editora propunha que eu traçasse um percurso da história de minha liberdade. Eu deveria apreender em mim mesma as experiências de liberdade. Sem defini-las segundo muitos teóricos, propunha-me a expressar vivências que tivessem sido para mim episódios concretos de experiências de liberdade. Propunha-me a olhar para o concreto da vida para ajudar leitores e leitoras a se reencontrarem nos nomes dos valores que buscamos como liberdade, justiça, igualdade. Essas palavras tornaram-se conceitos universais nos quais entrávamos e nos perdíamos de nossas próprias experiências pessoais. Eram usadas muitas vezes como palavras clichês que impediam reflexões experienciais sobre o que vivíamos e nomeávamos através delas. Hoje, folheei assustada o livro e confesso com espanto que eu, que tinha escrito o que escrevi, não me lembrava mais do que tinha escrito. Nem me lembrava que o prefácio havia sido escrito pelo meu querido professor da Universidade Católica de Louvain, Adolphe Guéchet, membro da Sociedade Teológica Internacional e orientador de minha tese de doutorado em Ciências da Religião. Como pude esquecer? E agora, será que 20 anos depois estou me repetindo? Ou será que estou apenas dando uma nova versão do que já contei? Essas questões tornaram-se um desafio para mim. Além disso, fiquei um pouco preocupada com a imagem de mim mesma, e imagem que poderia ser vista como narcisista e que se repetia agora em mim, convidada a contar-me de novo. Será que recontar-se ou contar-se desde outra perspectiva vale a pena? Creio que temo a palavra narcisismo porque aprendi a usá-la como algo negativo, como algo quase desviante. Narciso, segundo o mito, enamorado de sua própria imagem, só vê o seu reflexo nas águas profundas em que se olha,
e, tomado assim, dizem que cai, se afoga e morre. Este afogamento do eu no próprio eu é o outro lado da perdição que se manifesta quando só nos espelhamos nos outros, só escrevemos o que os outros já disseram ou que os outros aprovaram. A perdição nos outros é por vezes considerada erudição e conhecimento profundo. Cada frase vem acompanhada de citações bibliográficas que apoiam uma ou outra afirmação ou apenas discutem sua afirmação, e a tal ponto que já não se sabe o que pensa a escritora. O autor ou autora apenas expõe um problema e aprende a agenciar seu pensamento em relação aos pensamentos de outros autores. Tal procedimento sempre me incomodou, pois me afogava nas infindas discussões de justificar as posições tomadas. Não seria essa forma de escrever também narcisista? Aqui, também, inevitavelmente, eu tenderia a mostrar meus conhecimentos e meu aparato científico, como se costuma dizer nos círculos intelectuais. No fundo, não fugimos de nós mesmos. Somos nosso próprio solo, nossas raízes ficadas na terra maior, regadas pela água dos céus também maior, mas medidas segundo nossas necessidades. Nossa subjetividade múltipla é nossa condição. No programa Roda Viva da TV Cultura, que foi ao ar no dia 6 de setembro de 2021, com a presença da escritora e intelectual Conceição Evaristo, perguntaram-lhe por que não escrevia uma autobiografia e ela respondeu, entre outras coisas, que, em geral, as autobiografias eram narcisistas, mas que talvez, segundo sugestões, pudesse escrever algumas memórias. Mais uma vez, quase temi Narciso em mim. E nesse medo percebi que todos os nossos textos, mesmo se forem romances policiais ou descrições de doenças, envolvem meu eu, minha circunstância, meu olhar do mundo. Mesmo quando meu aparato científico aparece mais do que meu pensamento próprio, não fujo do sujeito que sou. A objetividade é sempre, embora em diferentes medidas, marcada por nossa subjetividade. Por isso, gostaria de não ter medo de Narciso, não ter medo do que se revela e se constrange porque se revela. Não ter medo do eu que mostra seu solo poético, suas dores e suas expectativas em relação à vida e em especial na velhice. Seriam também narcisistas os sambas, as canções, as sinfonias? Cada narciso está em e reflete outros tantos que se encontram e se desencontram nele. Porque hierarquizar a tal ponto os saberes? Por que classificar, temer e julgar? Acho que quem revela o pedaço perdido de mim, como Chico Buarque, dá coragem para que eu fale também de meu pedaço perdido. Creio que o viver e não ter vergonha de ser feliz, canta também em mim, talvez em outro ritmo e outra circunstância. A poesia ressoa, ecoa em nossa individualidade, fala com ela, vive nelas. A poesia me nutre na individualidade da rima dos poetas e poetisas que reverbera em mim. Não quero ter medo de Narciso, porque não permitirei que ele se afogue em mim mesmo. Narciso morto já não é Narciso. Narciso sem as águas que o espelham
Sem os outros não é Narciso. Não quero ter medo de Narciso, pois sou e não posso deixar de sê-lo de muitas maneiras. De fato, estou velha e conto de novo o que já contei, mas agora de outro lugar e de um outro jeito e de um outro tempo. Saio das buscas nas águas de meu poço, das pedrinhas azuis da liberdade e deixo-me iluminar por uma claraboia. Através dela vasculho, talvez os mesmos lugares, mas encontro novos jeitos de expressar meus encontros e minha saudade. Encontro agora outras peças empoeiradas, outros cantos escondidos que há 20 anos não me apareciam como significativos. Ousarei olhá-los de novo? Ousarei partilhá-los dentro dos limites de minhas palavras? Gostaria de dizer sim, mesmo com grande risco de repetir-me. E se assim for, perdoe-me, é coisa de velha. Capítulo 6. As amizades da alma. Quem me despertou nesta outra manhã foi uma brisa suave misturada de luz provinda da claraboia. Uma luz indiscreta iluminou uma parte de mim e me fez emergir a presença de muitas pessoas em minha memória. Eram as minhas grandes amizades, aquelas que fizeram parte de minha vida privada em diferentes períodos de minha história. Todas vinham desfilando uma a uma, sem cronologia exata no palco de minha memória. Senti-me muito contente com a invasão afetiva inesperada e deixei-me levar por ela, preenchida por uma imensa gratidão. De fato, minhas amizades são lindas. Com elas, partilhei preocupações, planos, dúvidas, medos e celebrei a vida em torno de uma mesa. Entre mulheres e homens, conto umas 20 amizades da alma. O número não é preciso, mas aproximado, talvez para mais. As grandes amizades, exprimindo-me numa linguagem poética e talvez até meio religiosa, são as amizades da alma. Amizades da alma são as que permitem a exposição de seus demônios, de seus anjos, dos infernos e céus de seus desejos, de sua história feliz ou atribulada naquele momento exato. Amizades da alma, porque a alma é o lugar secreto de nossa intimidade, onde nossa força vital aparece em suas contradições, paradoxos, misturas. Alma, como um sopro vital, como palavra para expressar a intimidade que dá suporte à nossa exterioridade. Alma pura, impura, cheia, vazia, mortal, imortal. Alma misturada em nossas misturas corporais mais diversas. Alma tão nossa, tão interior, que às vezes nem conseguimos ter acesso a ela. As amigas da alma sem julgar, sem te impedir de ser o que está sendo, te ouvem, te dão a mão como se fosse uma corda segura e eterna entrega como apoio. As amizades da alma são uma espécime especial de amigas e amigos, aqueles que ficam habitando todo o tempo da tua vida, mesmo quando já não estão por perto. Dão uma substância especial à palavra amizade, tão vulgarizada em tempos atuais. Dão uma densidade sublime aos encontros do passado e do presente que marcaram a vida e agora voltam em forma de ação de graças. A tênue luz proporcionada pela minha claraboia me fez ver de novo os rostos de cada uma. E enquanto se mostravam em meu pensamento e eu lembrava delas em doce reminiscências, veio-me à mente o verbo conter. Foi isso que senti de especial nessas amizades, além de ternura recíproca.
Eu podia conter suas vidas e elas, por sua vez, ao conter na minha, me continham. Estranha sensação e estranho verbo para falar das amizades da alma. Ser contida por alguém no sentido de receber suporte, de ser amparada nos arroubos de ira contra o mundo, no desespero, nas alegrias secretas, nas lágrimas. Conter, ato de contenção, ato de impedir que o calor da vida se derrame inutilmente frente à situação trágica ou um sonho impossível. Contenção discreta dos arroubos desmedidos, das decisões apressadas e inoportunas. Contenção para recordar os limites das paixões e acalmar os ânimos. Contenção pela escuta sem julgamento prévio, sem tomar a decisão pela outra pessoa, mas ajudando-a a discernir e assumir sua vida. Contenção da tensão da vida quando o desespero nos assola frente a problemas aparentemente insolúveis ou as monotonias aprisionantes do cotidiano. Algumas amizades contêm as nossas almas, contém aquilo que é naquele instante o mais importante de nós, o que nos toma as energias e nos faz ser mais do que nós mesmas. Elas nos ajudam a apenas nos deixam de novo simplesmente ser. Elas nos acompanham no cotidiano, mesmo distantes de nós fisicamente. Minhas amizades de contenção foram mais mulheres do que homens. Se situavam em mundos de buscas semelhantes às minhas, algumas com idade perto da minha, porém, na maioria das vezes, um pouco mais velhas do que eu. As amizades da alma podem ouvir-nos falar de nossos vícios, das gulas, das invejas, das dúvidas, das angústias, dos medos, do desperdício da vida que vivemos. Não precisamos mostrar a elas só o nosso lado luminoso. Elas são capazes de conter as nossas sombras e entrar em reciprocidade de experiências de vida. Não nos julgam mesmo quando discordam ou quando nos fazem perguntas e propõem veredas em vista de possíveis mudanças. Nos reconhecem e nos valorizam como somos sem esperar que sejamos diferentes. As amizades da alma não se tornam proprietárias de nós, não nos controlam para que sejamos o que querem, mas para que sejamos o que somos. Não temem perder-nos e nós não tememos perdê-las e por isso não nos fazemos concessões mentirosas. Minhas amizades da alma desfilaram em minha mente sob a luz matinal de minha claraboia. A maioria delas já não vive mais nesta história. Vivem em mim, em estado de ternura e gratidão. Pude revê-las em memória naquela manhã e agradecer à vida por tê-las posto em meu caminho e por me permitirem ser o que ainda sou. Acho que fui também para elas, ou para algumas delas, amiga da alma. Há outras amizades que chamo de amizades de passagem. Não deixam de ser importantes, porém, não deixam rastros profundos. Atravessam nossa vida por uns tempos e desaparecem. Nelas incluo as amizades tecidas em muitos movimentos sociais, no feminismo, nas instituições religiosas, nos congressos e encontros nacionais e internacionais. Elas são valiosas, porém não penetram profundamente a alma, não mantêm e nem amparam a história da alma e não nos contemos mutuamente. Chegamos a desconhecer nossa intimidade e só conhecer posturas sociais, posicionamentos políticos, ideais, argumentos e reflexões comuns. Muitas vezes, a mediação dessas amizades de passagem é institucional na medida em que são movimentos sociais
comuns que nos unem. Têm sua importância porque com elas formamos um corpo social capaz de fazer frente a outros que parecem nocivos. Essas amizades tão preciosas são de incontável número. Parece que crescem a cada dia enquanto avançamos nos anos de vida. E quando a luz avançou por meu quarto, entendi que era preciso levantar. Era preciso deixar que mais raios de sol entrassem em minha casa-corpo e que afazeres cotidianos me ocupassem. Porém, volto ainda por um instante às amizades da alma. Para findar esse encontro de ternura, quero ainda dizer que são elas que nos habitam nos dias da solidão. São elas que desejamos que estejam por perto, que nos ajudem nos momentos difíceis que atravessamos, que nos consolem e segurem nossas mãos. Com as amizades da alma, vivemos momentos de beleza única, de comum união mesmo na ausência. A lembrança, o olhar, o silêncio, a lágrima, o abraço foram e são as formas de linguagem privilegiada que se expressam. Não há discursos de convencimento teórico. Há acolhida, encantamento mútuo, doçura e verdade. Tenho saudade de minhas amizades da alma e tenho, sobretudo, uma gratidão imensa por suas vidas na minha vida. Não seria o que sou sem elas. Amigas da alma são para guardar do lado esquerdo do peito.